Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Mais um encontro na nossa controterapia, nosso encontro da semana, onde a gente se propôs a trazer mais um momento de partilha, um momento de aprendizado, um momento em que a gente vai estar, através dos contos, dessa simbologia, desvendando aquilo que a gente tem mais guardado dentro de nós, nas nossas emoções, dentro da nossa psique, tudo aquilo que a gente precisa, que muitas vezes a gente nem sabe que tem, né? Muitas vezes a gente só lembra quando aparece aquele gatilho. E como aconteceu essa semana comigo, foi muito interessante. Aqueles nossos momentos, né? Nossos momentos de mulher. Nós temos os nossos ciclos. E independente da nossa idade, a gente passa por oscilações. E essas oscilações, às vezes, acontecem e a gente parece que a gente é como se fosse um radar. A gente vai captando essas interferências que acontecem ao nosso dia. E eu acabei captando uma interferência durante essa semana. Foi muito significativa para mim, porque muitas vezes a gente acredita que está guardado ou está resolvido. E nem sempre está resolvido o que fica para trás. A gente precisa sempre estar trazendo à tona e elaborando. Essa é a função de uma regulação emocional, a gente ir elaborando para que, ao elaborar, a gente dê um novo significado àquela dor que provavelmente possa vir e que realmente já vem rasgando, vem de uma forma assim estrondosa. E aí eu realmente eu senti e é um sinal de que nós precisamos sempre estar cuidando das nossas emoções, né? Cuidando dessas interferências que vêm para nos atrapalhar e nos deixar fora da nossa rota, da nossa sintonia. Vou aqui só preparar aqui para a gente poder. Vou desligar esse aqui para não atrapalhar e vou agora passar. Então, para quem ainda não conhece, né, o canal que eu tenho, que é Márcia Moraes Ávila, que é lá onde vocês vão estar acompanhando pelo menos esses 2 episódios, e se a gente for fazer mais algum episódio, eu sempre vou estar alimentando lá. Então, tem lá no YouTube a terapia de grupo para mulheres, que é a contoterapia, e esse é o meu canal. Então, assine o canal da contoterapia, assine o meu canal, Márcia Moraes Ávila, para que a gente possa ter condições também de estar trazendo novidades também lá no YouTube. Porque até para a gente poder conseguir fazer a live pelo YouTube, trazer mais conteúdos, a gente precisa que o YouTube entenda que vocês estão lá assinando, compartilhando, comentando, deixando lá o seu comentário, a gente poder até a sua dúvida, né? Se caso surgir uma dúvida durante aqui a leitura, durante o vídeo mesmo. E aí você encontra lá esse espaço. Esse espaço é justamente onde eu vou estar deixando os vídeos, né? Que a gente vai estar gravando aqui. Eu vou estar deixando esse espaço aí, onde você vai ter, pelo menos, como a gente havia combinado, esses 2 encontros. Vamos ver vamos conversar um pouco mais lá na frente, como vai ser no mês de dezembro e nos próximos meses. E a grande novidade que eu trago, para poder a gente já começar entendendo essa prévia da contoterapia, é o olhar, é o programa terapêutico afetivo para mulheres que eu trago, que é o olhar integrativo. É o momento da escuta, é o momento da regulação emocional, é o momento que nós vamos trabalhar os hábitos, mudança de hábitos, pequenas, micro atividades que a gente pode inserir no nosso dia e fazer a diferença ao longo da nossa vida. Porque às vezes a gente acha que é pouco, às vezes a gente acha que não é nada. Mas se a gente for parar para pensar, microatividades gera grandes recompensas para a nossa vida. E aí, quem está comigo, só me dá o ok,
dizendo se está preparado para que a gente possa começar aqui esse grande momento. Tá tudo ok? Então vamos lá. Tá ótimo. Obrigada. Então vamos lá. Agora, antes de começar, eu já quero mostrar um pouquinho aqui quem foi C.S. Lewis. Por que quem foi C.S. Lewis? Porque, de uma certa forma, eu acredito que, para quem conhece o C.S. Lewis, já pode imaginar o que é que eu vou estar trazendo na contoterapia. Então, quem foi C.S. Lewis? C.S. Lewis foi um homem que transformou a imaginação em cura e a espiritualidade em símbolo. O nome dele Clive Staple Lewis, né? Foi um escritor, professor universitário, filósofo, crítico, literário e um dos maiores pensadores do século XX. Irlandês, estudou e lecionou em Oxford e Cambridge e tornou-se referência mundial na literatura inglesa, mitologia e espiritualidade. Além de ter sido ateu e ter se convertido, acho que por volta dos seus 30 anos, aproximadamente, ele se converteu ao cristianismo devido às suas amizades, justamente na faculdade, né, em Cambridge, e ele chegou e ele tinha essas suas amizades, essas amizades fizeram com que ele conhecesse um pouquinho mais sobre a fascinante história de Jesus Cristo. E foi a partir dessa descoberta das amizades, dessa descoberta dessas pessoas, dos professores que acompanhavam ele, dos amigos, que ele se converteu ao cristianismo. Então, ele saiu do ateísmo para o teísmo, no caso, se voltando para o cristianismo. E eu quero saber aqui, quem está aqui comigo, só me responde aqui nas mensagens, ou me dá um ok no emojis aqui, me diz, você escutando C.S. Lewis, você já sabe, consegue identificar de quais foram qual foi a literatura, os contos que C.S. Lewis escreveu? Alguém já ouviu falar de C.S. Lewis, conhece? Me digam. Nárnia. Isso! As histórias de Nárnia, né? As crônicas de Nárnia. Mas alguém conhece C.S. Lewis ou as histórias de C.S. Lewis? Então, quando a gente fala de C.S. Lewis, é impossível a gente não lembrar justamente das histórias, né? Que as histórias que ele contava nunca eram apenas histórias, eram mapas internos, janelas para a alma humana. Ele foi marcado ele foi um homem marcado por profundas dores pessoais, as perdas familiares, conflitos internos, dúvidas, e ele encontrou através da imaginação um caminho para ele conseguir reconstruir as suas emoções através da fé. E falar de C.S. Lewis é falar de Nárnia, como a Fran acabou de falar aqui. E falando de Nárnia, a gente começa já a imaginar, né? Pelo menos quem assistiu, quem não leu os livros, pelo menos quem assistiu os filmes, consegue lembrar de toda aquela fantasia, de toda aquela imaginação. E é tão gostoso a gente, de repente, para eu preparar aqui esse momento da contoterapia, eu fui ver de novo, não só ler, né, o livro, que eu estou aqui não tenho livro, eu tive muita vontade de comprar os livros, mas como eu estou aqui muito longe, demora a chegar os livros para mim. Então não ia chegar nunca para esse nosso encontro. Então eu tive que imprimir. Então tá aqui as impressões aqui pelo menos do capítulo que nós vamos ver. E eu já fiz o pedido para poder fazer a leitura, porque é uma leitura muito gostosa. E o livro é totalmente diferente do filme. Entretanto, para quem gosta também da cinematografia, dos filmes, você assistir um filme com outro olhar, depois que você conhece a história, faz toda a diferença. E para quem não conhece a história que a gente vai contar hoje,
tá no livro, no primeiro livro, um dos primeiros livros dele, que começa a crônica, e lá no prefácio ele faz uma dedicatória que eu achei muito interessante, eu trouxe aqui para vocês, que é justamente a personagem principal, era a sobrinha dele, era a Lucy. Então ele escreve assim: minha querida Lucy, comecei a escrever essa história para você, sem lembrar-me de que as meninas crescem mais depressa do que os livros. Então, o resultado é o quê? Agora você está muito grande para ler contos de fadas. Quando o livro estiver impresso e encadernado, mais crescida estará. Mas um dia virá em que, muito mais velha, você voltará a ler histórias de fadas. Irá buscar este livro em alguma prateleira distante e sacudir-lhe o pó. Aí me dará sua opinião. É provável que a essa altura eu já esteja surdo demais para poder ouvi-la, ou velho demais para compreender o que você disser. Mas ainda assim serei o seu padrinho e muito amigo. Eu achei tão assim, tão íntimo e tão forte, porque a gente, quando fala de histórias, a gente sempre lembra do Era Uma Vez, começa justamente no Era Uma Vez. E isso faz com que a gente acaba lembrando da nossa infância, das leituras que a gente fazia, ou pelo menos que a gente escutava, ou pelo menos que a gente vê nos filmes, né? As pessoas lendo para os seus filhos, para, para si mesmo. E aí, quando a gente vê uma leitura dessa, a gente vê o quão é importante o legado que a gente passa para as nossas crianças, para os nossos filhos, para quem está ao nosso redor, né? Então, isso faz a gente. Então, eu trouxe esse prefácio para vocês verem como, quando ele escreveu as crônicas, os livros, e trazendo essa fantasia de Nárnia, ele tinha uma pessoa que era justamente a sobrinha dele. Eu até me emociono, porque é o legado que eu tenho também. Que é o legado dos meus sobrinhos. Então, sem chorar, e a gente segue. E boa noite, desculpa o atraso, mas eu cheguei do trabalho, fui tomar banho e ainda não acabei nem carregando aqui no notebook, tô olhando, vendo pelo celular. Pois seja bem-vinda, viu, Natália? Seja muito bem-vinda. E é bom que a gente converse aqui um pouquinho, né, nesse momento agora da minha pequena emoção aqui, que eu tive essa emoção. Mas o que fazer, né? A gente está no momento terapêutico aqui. Então, Como tá chorando? não posso fazer nada. Mas é isso aí. A gente tem que ser autêntica e real, né? E como a gente está no momento terapêutico, eu acho que eu estou também vivenciando esse momento junto com vocês. Então vamos lá. E isso é bom, né? Uma coisa que a gente tem que aprender é justamente isso. Eu aprendo muito isso com. Eu também sou aluna, são as nossas vulnerabilidades. Se a gente não se entregar às nossas vulnerabilidades, a gente não cresce, a gente não consegue regular as nossas emoções. E nós não podemos ser fortalezas, mas nós podemos ser reais, que é isso que importa. E a realidade é essa. São dores que a gente guarda, mas são espaços assim que eu, no caso, eu louvo a Deus pela presença de vocês, e são espaços assim que a gente tem a oportunidade de abrir o nosso coração e compartilhar experiências e vivenciar, para que a gente possa crescer juntas, né? Então, agora, depois desse momento, vamos seguir. E falando de Nárnia, falando de C.S. Lewis, nada melhor do que a gente lembrar
das Crônicas de Nárnia. Mas antes da gente lembrar, da gente falar das crônicas, a gente tem que conhecer um pouquinho da história do enredo, tá? Então, eu deixei aqui um pouquinho o enredo. Ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, 4 irmãos ingleses são enviados para a casa de um professor. E quando brincam, descobrem um guarda-roupa, que é uma passagem para Nárnia. A terra que eles encontram é um reino encantado, mas sob o domínio da feiticeira branca que mantém o inverno perpétuo e proibiu o Natal. As crianças encontram um sábio Aslan, né, o sábio leão, o verdadeiro rei de Nárnia, que lhes pede ajuda para libertar o seu reino do inverno eterno, imposto pela tal feiticeira. Os irmãos, com a ajuda de Aslan e outras criaturas de Nárnia, travam uma batalha para derrotar a feiticeira, né, e os seus seguidores. E para salvar um dos irmãos, Edmundo, né, no caso Edmundo que foi raptado, né, foi sequestrado, Aslan oferece-se para ser sacrificado pela feiticeira, mas ele ressurge vitorioso, quebrando o feitiço. Com a feiticeira derrotada, a primavera retorna a Nárnia, e as crianças são coroadas como reis e rainhas e governam por muitos anos e regressam depois para a sua realidade, para o seu mundo, na idade em que elas se retiraram, né, na sua idade real. Então, esse é o pano de fundo, esse é o contexto da nossa história. Então, já guardem aí o pano de fundo da história de Nárnia. Vamos ver aqui. E o conto de hoje é o capítulo 1, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. É isso mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, Johnny, how you can love. Oh, Johnny, if the bones you make my sad heart jump with joy. And when you hear I just can't sit still up in the oh, Johnny, tell me what makes me love you so. You're not but when eu cheguei primeiro. Acho que Johnny,
Quando a gente fala de contos de fadas, quando a gente fala de histórias, tudo é simbologia. Tudo tem um significado. E para quem não conhecia as Crônicas de Nárnia, ou quem nunca teve a oportunidade de ver o filme, eu trouxe justamente esse trechozinho que mostra justamente o trecho que nós vamos ler aqui na leitura do livro. O que é tão interessante, filme é diferente de livro. O que a gente lê nos livros tem mais essência, tem aquela essência, até porque num filme, numa cinematografia, é diferente a gente passar todos os detalhes que tem no livro, né? Por conta do tempo mesmo. Mas tudo é simbólico. E a gente vê, só nesse trecho, desse primeiro trechozinho do filme, a gente vê dois elementos muito importantes, que é o guarda-roupa e esse poste, né? Esse poste aqui, que é quando a gente vê ela olhando, né, e vê aquele poste com aquela luz assim, faz até aquele barulhozinho de vela, né, de aceso, no meio do inverno ali, tudo branco, mas aquela tocha acesa. E o guarda-roupa. Mas a gente tem que entender que, como um filme não conta tudo, é por isso que a gente lê os livros. E é nos livros que a gente encontra o motivo daquele guarda-roupa estar ali e daquela luminária também se encontrar ali. Olha, para qualquer pessoa que é fã de Nárnia, existem duas imagens que são simplesmente inesquecíveis. Um guarda-roupa, que na verdade é uma porta para outro mundo, e um lampião solitário brilhando no meio da neve. Mas alguém já parou para pensar de onde eles vieram de verdade? A resposta não está onde a maioria procura, não. Ela está numa história secreta sobre a própria criação de Nárnia. E é esse mistério que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida para muita gente. E a resposta, olha, é fascinante. O guarda-roupa e o lampião não são só objetos mágicos que apareceram do nada. Na verdade, eles são testemunhas do nascimento de Nárnia e carregam a magia daquele primeiríssimo momento na sua própria essência. Então, a nossa jornada hoje vai passar por 6 pontos bem importantes. A gente começa falando do poder desses ícones, depois descobre a origem secreta deles numa viagem entre mundos, aí a gente vai presenciar o próprio nascimento de Nárnia e, finalmente, entender como um simples lampião e uma macieira criaram o legado todo que a gente conhece. É aquela imagem clássica que fica gravada na cabeça, né? Abrir um guarda-roupa e, em vez de encontrar casacos, dar de cara com uma floresta coberta de neve. E bem ali, brilhando sozinho, um lampião. Eles são muito mais que simples objetos. Eles são a promessa da aventura, o limite exato entre o nosso mundo e a mais pura fantasia. E aqui, gente, tá o grande segredo. Para entender o guarda-roupa, a gente precisa esquecer um pouquinho de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. A resposta de verdade está em outro livro, O Sobrinho do Mago. Essa é a história que vem antes de todas as outras e mostra não só a origem desses objetos, mas a do próprio mundo de Nárnia. E o que eu acho mais incrível é que essa saga toda, essa coisa cósmica, não começa com reis ou magos superpoderosos, não. Começa com duas crianças comuns na Londres do início do século XX. É C.S. Lewis mostrando pra gente que os maiores eventos mágicos podem sim ter raízes bem fincadas na nossa própria realidade. Bom, a aventura toda começa com a curiosidade de dois amigos, o Diggory e a Polly. Eles acabam descobrindo que o sótão do tio do Diggory, um sujeito bem excêntrico chamado André, não é um lugar qualquer. É um laboratório para experimentos com magia. E magia daquela bem perigosa. Então, aqui estão os nossos 4 personagens principais dessa história de origem. O Diggory, que é o sobrinho curioso, a Polly, a amiga um pouco mais cautelosa, o tio André, um mago que tem muito mais ambição do que juízo, e a Jadis, a última rainha de um mundo que já morreu. A interação entre eles vai dar o pontapé inicial para a criação e quase para a destruição de um novo universo. Os anéis do tio André não levam direto para algum lugar. Eles levam para um local que está meio que fora do tempo e do espaço, o bosque entre os mundos. Imagina só, uma floresta super silenciosa, cheia de lagos, só que cada lago não tem água, tem um universo inteiro dentro dele. É como se fosse uma estação de trem cósmica. E é exatamente aqui que tudo muda. Levado pela curiosidade e ignorando todos os avisos da Polly, o Diggory comete um erro assim
catastrófico. Ele toca um sino mágico e com isso desperta Jadis, a última rainha de Sharn, libertando uma força de pura maldade e tirania sobre todos os mundos. Um único gesto com consequências que ninguém podia imaginar. A Jadis, agora solta em Londres, causa um caos que não dá nem pra descrever. No meio da confusão, para tentar mandar ela de volta, alguma coisa dá muito errado. As crianças, a Jadis, o tio André e até um cocheiro com o cavalo dele que estavam passando por ali são arrancados da nossa realidade e jogados num lugar de escuridão total, um vazio absoluto. Pra gente ter uma ideia do tamanho da ameaça que a Jadis representa, a gente precisa saber do que ela é capaz. Lá no mundo dela, Sharn, ela usou uma tal de palavra execrável, uma única palavra mágica que simplesmente acabou com toda a vida que existia menos a dela. Ela é a própria personificação da destruição. Mas é nesse vazio, onde a Jadis representa a destruição, que surge o oposto perfeito dela, a criação. Do mais absoluto nada, uma canção começa a ecoar. É Aslan, o grande leão, e a música dele está literalmente cantando um novo mundo para a existência. Das estrelas no céu até a grama debaixo dos pés, tudo nasce a partir do seu canto. E quem é que estava lá para testemunhar esse milagre todo? Um grupo que, sinceramente, não faz o menor sentido. 2 crianças, um mágico meio incompetente, uma feiticeira maligna, um cocheiro de Londres com seu cavalo e, sim, um pedaço de um poste de luz que foi arrancado de uma rua de Londres. Eles são os primeiríssimos visitantes de Nárnia. Ok, agora vamos focar em 2 desses visitantes acidentais. Aquele pedaço do poste e uma semente que ainda vai aparecer na história. A gente vai ver como esses objetos tão simples do nosso mundo acabaram se transformando nos ícones mágicos que definem a própria Nárnia. Lembra daquele pedaço de poste que a Jadis usou como arma? Então, quando ele foi jogado no solo super fértil da Nárnia recém-nascida, ele não ficou lá, parado. Ele criou raízes e cresceu, se transformando num lampião completo, que brilha com uma luz mágica que nunca se apaga. O famoso ermo do lampião é literalmente um pedacinho de Londres. A história do guarda-roupa é ainda mais emocionante. Aslan manda o Diggory numa missão para buscar uma maçã mágica, e ele permite que o Diggory leve uma dessas maçãs para curar a mãe dele, que estava muito doente no nosso mundo. O Diggory planta o caroço dessa maçã e dali cresce uma árvore que, mesmo estando em Londres, tem a magia de Nárnia correndo na sua seiva. Anos mais tarde, aquela árvore mágica é derrubada por uma tempestade. E com madeira dela, o professor Diggory Kirke, já adulto, manda construir um guarda-roupa. A conexão com Nárnia não foi um acidente, entende? Ela estava literalmente entalhada na madeira, só esperando o momento certo para se abrir de novo. Ou seja, o guarda-roupa não era um portal qualquer, um portal aleatório. Ele estava vivo com a memória de Nárnia. A madeira, que nasceu de um fruto narniano, tinha uma espécie de saudade do seu lar. E é essa saudade mágica que, muitos anos depois, se abriria para a pequena Lúcia e seus irmãos. No fim das contas, a história do lampião e do guarda-roupa mostra pra gente que, em Nárnia, nada é por acaso. A magia não surge do nada. Ela nasce de escolhas, de sacrifícios, de atos de destruição e, o mais importante de tudo, de atos de amor. Saber disso tudo não muda completamente a forma como a gente enxerga cada detalhe desse universo? Então, a simbologia é toda ali. O guarda-roupa, ele leva toda aquela fantasia que sai da tua realidade, entra no mundo da tua psique, da tua ingenuidade, das tuas lembranças. Essa é a simbologia que traz o livro das escritas, né, dos escritos de C.S. Lewis. E a história do guarda-roupa acontece justamente essa. A madeira que é feita o guarda-roupa é feita da madeira da árvore que ele trouxe lá do mundo de Nárnia, o professor. Por isso que é interessante que quando a gente assistiu o filme, a gente vê os meninos, né, falando com o professor, aconteceu isso, mas você não vai acreditar. E o professor diz assim, tente me contar, né, porque ele já viveu tudo aquilo que os meninos já viveram. E daí a gente consegue entender essas nuancezinhas do filme, que não é contado no filme, né, e nem no livro do primeiro livro da trilogia das Crônicas de Nárnia, contado justamente nesse livro, que é O Sobrinho do Mago. E agora sim, vocês estão preparados? Quem está preparado para escutar a história? Eu tô. Bem, viu?
Fran, pode falar, Fran. Quer falar alguma coisa? Ótimo, Dai. E Natália? Então vamos lá. Tô Fran, quer falar ansiosa, alguma tô coisa? animada. Eu vou contar aqui vai ser no primeiro capítulo, tá? Mas eu vou pegar justamente o trecho, eu vou ler justamente o trecho ela faz esse percurso até chegar ao guarda-roupa, para vocês verem como é diferente. Então vamos lá. As crianças chegaram na casa do professor, e a casa realmente é muito grande, e eles foram dormir, e eles ficaram imaginando, vamos brincar nessa casa. Aliás, vamos brincar, né? Lá fora deve ter muitos bichos, eles falam até aqui do que podem ter, e eles ficam lá imaginando, descobrindo o bosque que existe ao redor da casa. Só que, quando eles vão dormir, eles acordam, e ao acordar, está chovendo. E é tão interessante, hoje está chovendo aqui também. E aí tem toda uma sinergia, né? Toda uma ambientação, e eu acho muito isso fantástico, isso. E aí eles acordaram e ficaram assim meio que tristes, né? Então, a partir desse momento é que eu vou começar a ler. Então vamos lá. Preparem-se para a gente escutar a história de Nárnia. Quando amanheceu, caiu uma chuva enjoada, tão grossa que da janela quase não se viam as montanhas, nem os bosques, nem sequer o riacho do quintal. Tinha certeza de que ia chover, disse Edmundo. Haviam acabado de tomar café com o professor, estavam na sala que lhes fora destinada, um aposento grande e sombrio, com 4 janelas. Não fique reclamando e resmungando o tempo todo, disse Susana para Edmundo. Aposto que daqui a 1 hora o tempo melhora. Enquanto isso, temos um rádio e livros à vontade. Isso não me interessa, disse Pedro. Vou explorar a casa. Então, todos concordaram. E foi assim que começaram as aventuras. Era o tipo da casa que parece não ter fim, cheia de lugares surpreendentes. As primeiras portas que entreabriam davam para os quartos desabitados, como, aliás, já esperavam. Mas não demoraram a encontrar um salão cheio de quadros, onde também acharam uma coleção de armaduras. Havia a seguir uma sala forrada de verde, com uma harpa encostada a um canto. Depois de terem tecido 3 degraus e subido 5, chegaram a um pequeno saguão, com uma porta que dava para uma varanda, e ainda para uma série de salas, todas cobertas de livros de altos e baixos. Os livros eram quase todos muito antigos e enormes. Pouco tempo depois, espiavam uma sala onde só existia um imenso guarda-roupa, daqueles que têm um espelho na porta. Nada mais na sala, a não ser uma mosca morta no peitoral daquela janela. Aqui não tem nada, disse Pedro, e saíram todos da sala. Todos menos Lúcia. Para ela, valia a pena tentar abrir a porta do guarda-roupa, mesmo tendo quase certeza de que estava fechada a chave. Ficou assim muito admirada ao ver que se abriu facilmente, deixando cair 2 bolinhas de naftalina. Lá dentro, viu dependurados compridos casacos de peles. Lúcia gostava muito do cheiro e do contato das peles. Pulou para dentro e se meteu entre os casacos, deixando que eles lhe afagassem o rosto. Não fechou a porta, naturalmente. Sabia muito bem que seria uma tolice fechar-se dentro do guarda-roupa. Foi avançando cada vez mais e descobrindo que havia uma segunda fila de casacos pendurados atrás da primeira. Ali já estava meio escuro e ela estendia os braços para não bater com a cara no fundo do móvel.
Deus deu mais uns passos, esperando sempre tocar no fundo com as pontas dos dedos, mas nada encontrava. Deve ser um guarda-roupa colossal, pensou Lúcia, avançando ainda mais. De repente notou que estava pisando pisando qualquer coisa que se desfazia debaixo de seus pés. Seriam outras bolinhas de naftalina? Abaixou-se para examinar com as mãos. Em vez de achar o fundo liso e duro do guarda-roupa, encontrou uma coisa macia e fria que se esfarelava nos dedos. É muito estranho, pensou e deu mais um ou dois passos. O que agora lhe roçava o rosto e as mãos não eram mais as peles macias, mas algo duro, áspero e que a espetava. Ora essa, parecem ramos de árvores. Só então viu que havia uma luz em frente, não a 2 palmos do nariz, onde deveria estar o fundo do guarda-roupa, mas lá longe. Caía-lhe em cima uma coisa leve e macia. Um minuto depois, percebeu que estava num bosque à noite e que havia neve sobre os seus pés, enquanto outros flocos tombavam no ar. Essa era a história que a gente encontra no livro escrito, que é totalmente diferente do que a gente vê no filme. E traz toda essa descoberta de entrar dentro de um ambiente e tentar palpar ali o que está ao seu redor e descobrir um outro mundo, um mundo fora daquele que ela já conhecia. Há coisas que só a alma percebe antes que os olhos possam compreender. Na palavra de Deus, lá no livro de Coríntios, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, tem um versículo que eu gosto muito e sempre falou muito ao meu coração. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração não imaginou é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo ele fala muito, ele é muito amplo. E quando a gente vai na palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, a gente vê que Deus cravou a palavra dele no coração da gente. E que ele plantou a eternidade, lá em Eclesiastes, ele plantou a eternidade na nossa vida. Para que a gente pudesse ver e mesmo se a gente conseguir imaginar o que Deus já preparou, ele já tem lá, nós já temos dentro de nós essa eternidade, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue ouvir, que a gente não consegue imaginar, mas que ele já preparou. Nesse conto, eu te convido a enxergar além do que é visível, a tocar nas primeiras pistas daquilo que Deus já tem preparado dentro de você. Quem está preparado aí? Estão todas preparadas? Que bom, viu? Interessante, né, Márcia? Aqui, só falando aqui um pouco. Pode falar. Eu já assisti Nárnia várias vezes, mas nunca lendo, né? Sempre vendo ali através do filme. Eu sempre gostei, né, dessas fantasias assim, meu tipo de filme favorito. Sempre que tem essas ilusões, essas coisas que fazem a gente sair um pouco da nossa realidade, né? Da nossa rotina, né? Essa rotina. E agora você aí lendo, né? A gente passa a imaginar todo o cenário, mas agora não como a gente assiste, mas com outro ângulo, com a visão da nossa mente, né?
que agora, quando você associou a Bíblia, trouxe algo ao meu coração. Eu não estou conseguindo aqui achar a palavra certa, mas é muito gratificante no sentido de como se você realmente está exercendo a fé. Porque você está acreditando em algo que não é palpável e que não é natural, né? Mas que você traz ali a sua memória, ao ponto de você acreditar, e você fica entre esses dois mundos, e não é o que acontece com a gente quando a gente decide ter fé? Total. Com certeza. Totalmente, né. Eu tô, assim, maravilhada, maravilhada. Eu não tenho outra palavra para dizer, porque agora de outro ângulo e comparando com a palavra, né, porque eu sempre fui muito sádica, eu acho que essa é a palavra que eu posso dizer, mesmo tendo muita fé. Mas agora, assim, trazendo para esse lado, né, não só do campo emocional, do campo natural, no campo também sobrenatural, a gente consegue acessar muito o nosso eu, nosso subconsciente, as nossas emoções, a nossa crença, as nossas limitações, As de dúvidas, né? as As dúvidas, questões. de forma diferente. De forma diferente e que nos deixa realmente curiosa. E trouxe até a minha memória, aquele, quando você falou aí sobre 1 Coríntios, né, 2:9, veio também à minha memória, que faz muito sentido também. Não sei se vai encaixar bem no que você está querendo trazer, mas eu estou indo na tua Mas, onda, eu estou mas entendendo tudo ali. essa é a Eu estou ideia. tô totalmente sendo, é como um imã, realmente eu estou sendo puxada. Realmente eu estou nessa linha de raciocínio, tá, magnético. Mas trouxe à minha memória aquele versículo de Romanos 4:17, né, que diz assim, que Deus traz as coisas que não existem, como se já existissem. Ou em outras A, traduções, as tra- coisas que a não são. existência, né? É, Isso. em outras traduções traz as coisas que não são como se já fossem. Isso. E eu fiquei aí, tô aqui, besta, Quando, sem. quando eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei saber o motivo de tudo, o porquê das coisas. Desde a minha formação, eu já procurava saber, e a Bíblia em si não é que a gente duvide ou questione a nossa fé. A fé, ela não pode, não é algo questionável, é algo que a gente sente, que a gente tem. Ou a gente tem ou a gente não tem. Sim. E é algo que é pessoal e é algo que não é mensurado, mas é sentido, vivenciado. Então, em tudo na vida existe um motivo. E está escrito tudo lá na palavra. Está tudo escrito lá na Bíblia. E não quer dizer que, para você veja, eu estou trazendo aqui C.S. Lewis. Ele foi ateu e teve a sua conversão, por quê? Porque ele se envolveu com pessoas, teve uma ambientação, pessoas que levavam ele a questionar, pessoas que levavam, porque eram cristãos, então eles conversavam, eram amigos, e ele teve se você for atrás da história de C.S. Lewis, é justamente isso. Depois da conversão dele, ele já escrevia, já tinha a sua literatura, seus grandes estudos, e aí ele vem com Nárnia, que traz justamente lá por trás das nuances de toda a sua simbologia a gente não está aqui para falar do poste, mas eu trouxe o significado de como aquele poste chegou, mas eu trago o guarda-roupa, é madeira, foi através de um fruto que a árvore nasceu, toda uma história do início daquele mundo de Nárnia. E está tudo lá no primeiro capítulo de Gênesis, a criação do mundo através de Deus, né? Então, essa eternidade que a gente não consegue mensurar está nas nossas mãos. A questão é saber se a gente quer ou não pegar, sustentar, segurar e ser seguida, ser guiada por ela. Mas
excelente contribuição a sua, Dai, porque é assim que faz as histórias, fazer a gente imaginar na nossa mente como é eles brincando e ela entrando naquele guarda-roupa e descobrindo tudo aquilo ao seu redor. Assim é a nossa vida. Por isso que eu convidei vocês a abrirem o guarda-roupa hoje. E aí eu vou trazer justamente essa estranha descoberta, que é o primeiro sinal da alma. Essa estranha descoberta que a gente não consegue saber o que é. O que é isso? O que eu estou sentindo? É como ela entrando ali, aqueles casacos muito peludos, fofinhos, mas de repente ela estava pegando em algo duro, algo que estava ali machucando o rosto dela, ou se desfazendo nos pés, que ela estava caindo ali naquela neve, e caindo ali no rosto, aquela neve, assim, aquele leve em cima dela, mas ela não sabia o que era. E aí ela olha e se deslumbra ao seu redor. Assim é você ter o seu primeiro sinal que a sua alma está descobrindo algo. Toda jornada interior começa com um chamado silencioso, um pressentimento, e aí a gente pode ampliar uma oportunidade. Algo que se movimenta dentro de você e faz com que você perceba antes da lógica. Quando a gente fala das nossas emoções, a gente primeiro sente, depois a gente pensa. Essa é a lógica correta. Você não consegue vir os pensamentos para você sentir. Os pensamentos, quando eles vêm, aqueles intrusos que vêm na tua mente, indagações, questionamentos, já é uma resposta das tuas emoções que já foram, de certa forma, sentidas no teu corpo. Então, primeiro você sente, depois você pensa. Primeiro você ativa o teu emocional, os teus afetos que você nasceu com ele, para depois o cognitivo, que são os pensamentos, começarem a querer interpretar o que você está sentindo. E aí a alma avisa. Tem algo aqui para você ver. Presta atenção que que de alguma forma você está passando por algo e você precisa saber o que é. Esse início de jornada desperta em nós, seres humanos, mamíferos, todos os mamíferos têm esses aspectos nativos, primitivos, que trazem a nossa necessidade. Necessito de algo. Necessito de água, é uma necessidade de beber água. Necessito de cuidado, de afeto, de vínculo, é uma necessidade natural de um bebê. E eu achei muito interessante essa foto, porque mostra justamente essa descoberta do bebê olhando para o espelho. Assim somos nós. Se a gente se olhar no espelho agora, é que eu não tenho nenhum espelho agora e eu pensei nisso agora. Mas se você tiver um espelho aí perto de você, ou se você estiver no seu quarto, olhe-se para o seu espelho. Se olhe no espelho. Veja se você consegue se identificar. Porque eu não tenho nenhum espelho aqui, nem e o celular aqui está ocupado. Mas eu estou me vendo aqui no vídeo. Veja se você consegue se identificar. O que tem de diferente quando você olha para os seus olhos, para a sua boca, para o seu cabelo? O que você vê? Isso, Fran, abre a câmera, se olha através da câmera. O que você está vendo? Isso fala dentro de nós. Os olhos é a janela da alma, é por onde a gente olha. E olha que interessante, os olhos, ele é oco. É oco. Não existe nada. Quando a gente vê a parte anatômica, os olhos, eles são externos a toda a parte anatômica do corpo. Agora, ele se liga através das suas
os seus nervos ópticos e se ligam diretamente aqui, a parte de trás do cérebro, que faz justamente aquela inversão da câmera. O que a gente vê, vem até aqui, o cérebro interpreta, né, a parte do cérebro aqui que faz a leitura da imagem, interpreta, aí joga para o parental aqui, para as laterais do cérebro, e ele vai fazer a interpretação daquilo que, associando daquilo como você aprendeu a imagem, a ver aquela imagem. Eu conversei agora há pouco, não sei se ela está aí. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela vai saber quem que ela não está. Mas eu conversei agora há pouco. Não está. Tá, ela está sim aqui. Eu estou vendo ela. Conversei agora há pouco com uma aluna, e é justamente sobre os olhos, né? Ela está aqui, ela vai saber que eu estou falando com ela. E é justamente a janela, entra por aqui, vai lá para trás. Quem tem essa percepção logo de nascença, que nasce, as memórias elas ficam na mente, a associação, tudo. E se ao longo da nossa jornada a gente acaba perdendo a funcionalidade da visão, essas imagens continuam na nossa mente. Essas imagens, a memória continua na nossa mente. E aí a gente fica imaginando, quem não tem essa visão logo no início, né, quando a pessoa já nasce com a deficiência ocular, da visão. Essa associação, ela vai sendo de acordo com a sua cultura, daquilo como você vai aprendendo, daquilo como você vai escutando, daquilo como você vai interpretando. Então, se eu fosse fazer uma autodescrição minha, seria essa. Eu sou gordinha, meus cabelos acima do meu ombro, né, abaixo da minha orelha. Meus cabelos são brancos, mas eles são mechados, porque ainda não está branco total. Ainda tem pretos aqui no meu cabelo, então tem mechas brancas, mas ele não tem mais pintura, ou seja, ele tá com a cor natural do meu cabelo. Só que um cabelo de uma mulher de 50 anos. E eu tô com fone no ouvido, porque eu tô falando com fone e um microfone, e tô com a blusa da cor verde, a cor que é a mesma cor das folhas das árvores. E tô no ambiente aqui do meu escritório. Essa é a minha autodescrição. E eu uso, agora nesse momento eu tô sem óculos, mas eu vou botar, porque eu estou mostrando os olhos para vocês, mas eu vou botar os meus óculos agora, que eles são transparentes. São transparentes e para poder deixar a minha visão, meu visual um pouco mais leve. Então, ele é transparente, sim. Então, essa é a importância da gente, enquanto terapeuta, ou quando a gente está em terapia, a gente saber que a outra pessoa que está do outro lado está nos escutando. É através da escuta que nós conseguimos fazer a leitura do outro. E muitas vezes a gente não consegue se escutar. Porque quando a gente para nos escutar as nossas emoções, a nossa alma, o grito que ela dá, o que o corpo está falando, a gente consegue nos conhecer e nos entender. E nessa natureza, nesse primitivo, né, da nossa natureza, quando a gente nasce, a gente vem com 7 afetos, já. E aqui não é questão de aula, não. É para você entender que nós temos 7 circuitos aqui que trabalham a nosso favor, porque eles trabalham para nos proteger. E eu vou estar trazendo aqui 2 para vocês conhecerem um pouquinho, que se chama Seeking, que traz a curiosidade de buscar um sentido, a descoberta, aquilo que a Lucy fez, descobrindo o que estava dentro do armário. O que é isso? Tantos casacos, é a descoberta. E o play, que é a brincadeira, que ativa a leveza, é a criatividade, a aprendizagem. São 2 circuitos muito importantes na nossa vida. A gente saber que nós precisamos buscar, descobrir
E a gente precisa também ter leveza na nossa vida. Nem tudo é ipsilitre. Eu também conversei com outra pessoa aqui há pouco, e ela havia falado que estava brincando, no momento em que eu passei uma atividade, ela não fez a atividade, né, no momento, como eu havia falado, vá para um momento seguro, num local seguro, reservado, respire. Então, eu fiz todo um guia na atividade que eu passei para vocês, inclusive quem fez aqui, a gente recebeu até algumas atividades no grupo. Mas ela falando assim, Márcia, eu recebi num momento que eu estava almoçando com meu marido, e aí, à medida que eu estava escutando o que você estava falando, eu estava brincando lá com ele, faz isso, respira e tudo, mas eu acabei não fazendo a atividade. Aí eu falei assim para ela, mas é assim mesmo, são as micro atividades que a gente faz toda a diferença na nossa vida. Então, você teve um momento de play, você teve um momento ali que você brincou, e se você prestar bem atenção nas nuances daquela brincadeira, que eu não vi, apenas eu recebi como você me falou, mas quem vivencia a experiência capta os momentos ali. Eu tive uma brincadeira com meu marido. Eu tenho que alimentar ainda mais esse momento. Então, a gente precisa alimentar esses momentos na nossa vida. E saber que tudo que a gente faz em pequenas atividades vale a pena. Em tudo. Modifica muito o nosso pensamento. E isso, a nossa neuroplasticidade vai trabalhando. E o SIC é justamente isso, né? Tem aí a foto do bebezinho querendo mexer na tomada, né? Na tomada que a gente sempre fala, não mexe, não mexe, mas as crianças sempre estão buscando, estão procurando. Então, o sistema SIC é justamente algo que chama a atenção. Então, a curiosidade, a busca, o interesse, intuição, buscar conhecer, descobrir o que vocês estão fazendo aqui, saber o que é contoterapia, saber o que eu vou ganhar com isso, afinal, o que eu vou aprender. É descoberta, é busca, é procura. O seeking, esse circuito que está no nosso cérebro, ele nos leva a abrir portas, a explorar caminhos, buscar sentido na vida. Ele é independente de ser bom ou ruim. Porque tem muitas coisas também que a gente procura e busca que não são boas para a nossa vida. É a dopamina barata, porque o sistema SIC, esse afeto primitivo que nasce com a gente no início da construção do nosso cérebro, que é nas partes mais primitivas, tanto faz a gente procurar, a gente desenvolver essa dopamina para as coisas boas como para as coisas ruins. Agora, nesse momento, eu estou gerando dopamina em vocês, expectativa dessa aula, expectativa desse conto. Afinal, vai dar aonde? E por que a Márcia falou tanto de guarda-roupa? Agora eu já sei mais ou menos, mas o que vai dar nisso? É a expectativa que eu estou gerando em vocês. Mas eu podia estar levando para outro caminho. Ou seja, vocês poderiam estar procurando outras coisas ruins. E aí onde a gente precisa saber para onde, o que a minha alma está buscando, o que meu psique está procurando. O psique, ele não tem moral. Ele só busca. Ele busca porque é impulso de explorar, é natural, é biológico. Na infância, a gente precisa ter cuidado, mas na vida adulta, precisamos de consciência emocional. Enquanto as crianças, elas precisam de cuidado, pegar, não deixar as tomadas abertas, saber onde é que a criança está, cuidado. A criança quer explorar, mas quando a gente cresce, a gente precisa buscar consciência das nossas emoções. E o play é justamente esse abrir caminhos. Enquanto o bebê explora, né, o bebê no espelho, ele não está tentando se entender.
Ele apenas sorri, ele descobre que tem boca, que tem nariz, ele se encanta com ele mesmo, ele descobre que ele é a parte da sua mãe. Ele descobre que antes que ele achava que ele é a simbiose, que era mãe e filho, ele ali, a mãe dando de mamar para ele, de repente ele descobre que ele é outra pessoa, ele vê que ele é outra pessoa, ele não tem a mesma boca que a mãe, ele não tem o mesmo olho que a mãe, ele é uma outra pessoa, ele começa a se descobrir. E aí o play, quando ele está ativado, ele traz leveza, imaginação, criatividade, aprendizado. Ele tem prazer de explorar. O play é terapêutico, é o que eu trago para vocês. A Dai já disse logo aqui. Ela falou assim: eu estou indo com você, Márcia, você está me magnetizando. Por quê? Porque eu ativei o play dela. O play dela, o SIC já estava ativado, enviando as mensagens, mas o play foi ativado quando ela começou a escutar e assistir a aula. Então ela foi levada, foi com leveza, com criatividade, com imaginação. Isso é terapia. Isso é trabalhar as nossas emoções no sentido mais primitivo, natural e biológico do nosso cérebro. Mas eu vou ativar ainda mais o trabalho de hoje é dentro do sistema Seeking, é da procura, da exploração. É aquilo que a gente procura e que a gente busca. E eu trouxe justamente esse lado aqui, né? O Seeking saudável na vida adulta, ele traz curiosidade emocional, ele traz a busca por relacionamentos, ele traz impulso nas escolhas, ele traz a gente querer entender algo ou entender alguém, ter vontade de se aproximar, desejo de viver novas experiências, tendência de se arriscar. Por que não? Procurar explicações, sinais, respostas, questionamentos, saber se é certo, se é errado. O sistema da busca, do desejo e da curiosidade emocional, ele está ativado e ele precisa ser ativado para que a gente possa receber do ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor e daquilo que a gente busca, um crescimento, uma consciência, e quando ele não está ativado, é justamente o quê? Ele fica desregulado. Na vida adulta, quando o SIC está desregulado, ou seja, existe variação e ele não está na sua homeostase, não está no seu equilíbrio, ele não tem a consciência dessa autorregulação emocional. Ele fica sem limites. Ele leva comportamentos de risco. Ele faz você pegar o carro e acelerar, e sair. Ele faz você ir atrás de novidade. Eu vou saber como é entrar num bar. Eu vou beber. Eu vou fumar. Eu me lembro, tem uma cena que eu era criança. Por isso que a criança precisa de cuidados. E tem uma cena que eu me lembro que eu era criança quando meu tio ia lá em casa. E eu tinha muita vergonha de estar ali no meio das pessoas ali. E como ele via de tempo em tempo, ele não morava ali junto com a gente lá, então era uma visita praticamente. Eu via ele fumando. E a minha mãe também fumava. E aí eu me lembro essa cena tá na minha cabeça. Eu peguei esse cigarro, não sei como é que eu peguei esse cigarro, fui para debaixo da cama e é essa cena que está cravada na minha cabeça. Eu debaixo da cama, escondida, fumando mesmo, com um cigarro na boca mesmo, fazendo de conta que como eu via a minha mãe, comportamento. Eu achava bonito, porque era minha mãe, era o espelho que eu tinha dela. E eu fazia o mesmo movimento que ela fazia lá, assim. E eu lá, né, deitadinha lá, porque eu não queria que ninguém me visse. Exploração, não tinha consciência. Mas quando a gente é adulta, e a gente já sabe o que é o certo e o errado, e quando nós estamos naquela dopamina barata, próprio celular da gente, que é justamente essa imagem que eu trouxe aqui, a mulher ali toda enrolada dentro na cama, de noite, em vez de estar dormindo, descansando, ela está no celular. Então, o que ela está buscando?
O que nós buscamos? Buscamos validação em lugares errados, entrar em relações tóxicas por impulso. Ah, eu vou conhecer aqui essa pessoa. Ah, eu tô assim, magoada com fulano. Então, eu vou deixar esse fulano de lado e vou atrás de ciclano. Voltar para padrões que machucam. Viver um ciclo vicioso, que a gente chama. O impulso de querer saber a verdade a qualquer custo. Ah, isso eu tenho que saber, eu tenho que saber, porque se eu não souber, eu não vou parar. Ela tem que me contar a verdade. Nem sempre o buscar a verdade é a verdade que Deus quer que você saiba. Atrair perigos emocionais. Se magoar novamente. E identificar os padrões nos faz crescer na consciência. Onde é que eu estou errando? É nisso. Eu já errei nisso quantas vezes lá atrás? Será que é necessário eu errar quantas vezes lá na frente para poder eu saber que isso é um padrão? É uma repetição. E eu estou falando de repetição quando a gente percebe e entende, mas a gente não mascara. Ah, não é isso não. Ah, não, não é isso não. Lembra que no início eu falei também que o SIC traz a intuição? O que a alma está te falando? O que as tuas emoções estão te intuindo? Então, quando o SIC é perigoso, ele não leva à descoberta. Ele leva ao desgaste emocional. E aí eu deixo aqui a reflexão para vocês. O que é que você vai, ou o que você precisa descobrir ao abrir a porta do seu guarda-roupa? Será que... Quero que você guarde aí essa pergunta para a gente começar a falar já já. Mas eu quero que você reflita, nesse momento agora, dentro de você. O que está encoberto, guardado às 7 chaves? O que você tem medo? Qual força tem te evitado ou tem te feito, tem te segurado a não abrir a porta do teu guarda-roupa? Que força é essa? E eu não estou falando fisicamente, eu estou falando realmente emocionalmente. O que está te prendendo para que você não veja o padrão da repetição que vem acontecendo na sua vida? É uma pessoa? É um relacionamento? É um sentimento de culpa? É vergonha? É tristeza? É mágoa? É euforia de alegria? Hoje eu tive uma alegria muito legal, uma alegria de muitas coisas que eu estava ansiosa, que deu certo, e eu fiquei muito feliz mesmo. E eu falei para minha família, aí meu marido chegou agora à noite, aí eu falei para ele, aí a minha expectativa, né? Todo mundo, parabéns, parabéns, Márcia, parabéns. Aí a expectativa, eu falei pro meu marido, aí ele ficou calado. Você tá escutando? Olha a expectativa. Eu estava esperando para ser validada pelo meu marido. Aí ele, não, estou escutando. Aí eu falei, o que você tem a dizer? Aí ele, meus parabéns. Aí eu fiquei feliz. Coisas simples, mas eu eu tive leveza e eu busquei na leveza também. Numa outra situação, poderia ter acontecido da seguinte forma. Eu ter ficado chateada. Poxa, todo mundo me deu parabéns. E ele não tá nem aí para mim. Quando a gente não se conhece, quando a gente não conhece o outro que está conosco, a gente sempre vai cobrar dele aquilo que a gente quer para nós mesmos. A gente sempre vai projetar no outro as nossas próprias frustrações. Quando a gente conhece que o outro, ele não tem maldade, não tem a consciência, não tem. Ou então o contrário, né? Ele é muito bruto, ele realmente é muito grosso, ele precisa realmente conhecer. Vamos conversar.
É fácil? Não. Teoria pura que eu estou falando. Mas a vivência, nós precisamos experienciar para que a nossa memória capte as associações e o nosso cérebro seja atualizado constantemente para quebrar aquilo que a gente acredita que é certo. Se eu quebrar aquela expectativa que o meu cérebro está buscando, vai sempre ser rejeitada. Vai sempre não se preocupar contigo. Todo mundo está te validando, mas aquela pessoa ali não está te validando. Quebra o ciclo. Não. Mas eu estou me validando. E eu entendo que o outro, eu não posso esperar do outro aquilo que eu quero para mim mesma. Mas se eu puder dar uma forcinha e ter essa resposta, ok. Mas se eu não tenho essa resposta, vamos mensurar aqui o que está acontecendo. Porque essa resposta não vem. Então, ter um equilíbrio e buscar esse equilíbrio é que faz com que a gente consiga regular as emoções de forma que a gente consiga passar para um outro lado da porta. Guarda essa mensagem aqui, dessa pergunta, que a gente vai já voltar nela. E aí eu vou deixar aqui o exercício, tá? Do caderno do conto das emoções, que vocês vão fazer em casa. Naquele momento que vocês acharem que deve fazer. É procurar saber qual é a porta da minha alma eu sinto vontade de explorar com respeito, com cuidado, com compaixão, com curiosidade, com coragem, mesmo sem saber exatamente o que você vai encontrar. E se você se olhasse hoje com a mesma curiosidade e inocência de um bebê diante do espelho, o que você descobriria? Eu fiz esse exercício um pouquinho antes, né? Quando eu pedi para vocês se olharem no espelho. Ou essa semana, eu tive uma pequena... até estava falando justamente no início da aula sobre isso. Que nós somos como se fosse radares, né? A gente consegue captar tudo aquilo que é ruim ao nosso redor. Tudo aquilo que é ruim, a gente consegue captar. A gente como se uma antena. Uma antena que a gente vai só pegando aqueles ruídos. E aí, essa semana, eu peguei um ruído. Estava assim com a antena muito ativa. Aí eu peguei um ruídozinho. Quando eu peguei esse ruído, aqui dentro de mim começou a ruir. Tudo aquele meu castelo que eu tinha construído por muitos anos, começou a querer ruir. Aí eu chorei. Mas eu chorei. E eu sabia, eu preciso chorar, porque se eu não chorar, isso não vai passar e eu vou ficar remoendo isso durante o dia todo. Aí eu chorei. Depois que eu chorei, eu fiquei pensando, por que eu estou pensando nisso de novo? Por que isso está vindo? E conversando com Deus ali. Ou seja, eu me abracei com compaixão e cuidado comigo mesma e com curiosidade e com coragem, porque não temos coragem de nos abrirmos para nós mesmos. É mais fácil a gente se abrir para o terapeuta, é mais fácil a gente se abrir até para uma amiga. Mas quando a gente não consegue se abrir para a gente mesma. Por isso que a gente busca apoio terapêutico. E por isso que a gente está nesse ambiente aqui. Porque não é fácil. Mas é necessário para que a gente possa, sempre eu falo isso, para que a gente não sucumba, para a gente não venha a se desfinhar ladeira abaixo, literalmente. Para que a gente possa buscar também em Deus essa força e essa fortaleza. E aí eu quero que vocês guardem isso aqui, o mapa emocional da nossa criança interior. São 4 irmãos, Lúcia, Susana, Pedro e Edmundo. Na minha visão, eu vi assim. E assistindo o filme e lendo o livro, aí eu vi mais ainda isso. A Lúcia é pura sensibilidade, é a nossa intuição, é aquilo que a gente tem de mais puro dentro de nós, é a nossa menina.
que tá ali, que não sabe de nada, que tá com curiosidade, querendo explorar o mundo. A Susana é aquela prudência. Faço, procuro, mas com cuidado. Tem que ter cuidado naquilo que a gente também procura. O Pedro é pura razão. É a racionalidade, é a questão, é o questionamento. Ah, não é por aí. Ah, tem que ser assim. Ah, tá chovendo agora porque justamente estava lá na meteorologia. Ah, não sei. Razão. E nós temos a razão, que é importante da nossa vida. Mas quem conhece quem conhece o funcionamento de um cérebro, a biologia, a razão, ela só funciona porque a emoção está lá. Então, quem manda na razão é a emoção. A razão é pura emoção. E o Edmundo são os traumas. E eu assistindo o filme, eu achei tão interessante a minha percepção, porque você vê toda a evolução. Você vê o Edmundo reclamando no início, é o menino, aquele meninozinho chato, que fica querendo botar com inveja, com ciúmes, mas é uma criança que quer ser descoberta, que quer ser amparada, uma criança que também não teve a presença do pai e amava. A primeira cena que ele tem é justamente essa, agarrando a foto do pai, né, no filme, a foto do pai. E é os nossos traumas, aquilo que marca a gente. E ao longo da sua jornada, ao longo do próprio primeiro filme e dos outros 2 filmes da sequência, o Edmundo cresce, e cresce, e cresce de tal maneira que ele é o rei, literalmente, ele é o protagonista, ele vira o protagonista. Ele sai dali da sua significância e tem uma ressignificação, ou seja, o trauma está aqui, ele tem um novo significado e aí ele consegue ter a resiliência. O que a gente precisa ter na nossa vida é resiliência. Resiliência em tudo. Saber que a gente pode ter aquela dor, mas que essa dor, se eu colocar um novo significado nessa dor, eu vou conseguir ter o meu equilíbrio, a minha regulação emocional e também ter a minha resiliência. Então, na minha visão, Márcia, eu enxergo assim: a sensibilidade, a prudência, a razão e os traumas. E assim eu termino essa primeira parte que a gente sempre combinou de fazer, que é a primeira parte da contoterapia, que é uma parte que eu deixo sempre reservada e guardada para quem quiser ver e assistir depois, porque agora eu vou parar a gravação e você que está escutando depois no gravado, você que assistiu depois, procura a contoterapia das emoções, entre em contato com a gente para poder você fazer parte também do grupo, porque agora é onde vai vir as partilhas, as experiências de todas as meninas que estão aqui, porque é um momento onde a gente vai crescer juntas e dividir esse momento com vocês, para mim, é muito gratificante. Então, encerro agora esse momento e a gente volta num outro episódio da contoterapia.